Salve, salve, rapaziada, tudo certo por aí? Começa agora mais um Racer Talk Show. Eu sou o Leandro Ramaggio, ao meu lado Guido Bertoni. E hoje a gente tá trazendo a Jenny Farias, psicóloga e rapper. Obrigado pela presença, Jenny. Valeu. Salva de palmas aí. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer imenso estar aqui. Obrigada, gente. Que legal. Guido, a gente trouxe hoje uma cantora, uma rapper, que tem uma história bem legal, tanto na música quanto no trabalho dela de ativismo, né, sobre a causa PCD. Fala um pouquinho mais aí pra gente. Eu acho que a Jenny é um presente ela tá aqui, porque a Jenny, além de toda essa parte musical dela, ainda fala muito sobre capacitismo, que eu acho que é um assunto muito importante, inclusive novo, né? Não se falava tanto. E contar pra gente um pouco da tua história. A Jenny tem uma história bem bacana, né? 5 anos. Conta pra gente um pouco da tua história. Então, é um prazer imenso estar aqui novamente, tem que falar, vocês são demais. Então, aqui eu sou da Baixada Santista, eu nasci lá na Santa Cruz dos Navegantes, mais conhecida como Pouca Farinha. Eu cresci na Rua G, na Rua M, nas Palafitas ali. Guarujá, isso é Guarujá, São Paulo. E aí, com mais ou menos 5 anos, eu fiquei doente, aí vim ter a sequela da poliomielite, né? E aí foi isso, assim. Aí na infância teve muito bullying na escola, teve muitas questões sociais aí. Isso te trouxe limitações pra poder andar, no caso, né? Isso, eu fiquei com uma sequela na perna esquerda, então eu andava diferente. Tá. Né? Eu recuperei alguns movimentos, mas ainda ficou algumas sequelas. Mas a minha maior limitação não foi a questão da minha deficiência, foi as barreiras sociais. Foi quando eu ia para a escola e vinha 2, 3 pessoas me imitar a andar, sabe? Não conseguia me concentrar na aula porque era o tempo inteiro, todo mundo zoando, me chamando de tudo quanto é, tipo, perninha, aleijada, tudo quanto é nome, assim, pejorativo. E aí, assim, eu fiquei muito mal no começo, mas aí quando eu tinha 9 anos, eu fiz capoeira, o esporte, eu acredito que ele me deu bastante resiliência, né? Bom, e aí eu cresci lá e nesse meio, morei lá na Pouca Farinha até os 20 anos, e a partir de uma bolsa de estudos de 100% fui fazer psicologia. E eu acredito que fez esse virada de chave, né? Ela dessa integrada, né? E você vê, é que a gente tem falado aqui com os outros convidados que têm vindo. O esporte, ele é o primeiro transformador. Você vê? O esporte, ele é o primeiro transformador. Ele traz uma nova consciência para as pessoas, né? E principalmente para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, o esporte, ele realmente transforma. E aí, no seu caso, ele te colocou num caminho e dali você foi para o estudo, que também é um outro caminho que é muito difícil para quem tem qualquer deficiência. E eu acredito que ela que tenha passado muito bullying, o querer estudar, nem todo mundo tem essa gana que ela teve de querer estudar, ir lá e conseguir uma bolsa. E aí você vai e faz psicologia e vai para cima da política. A política é um pouco mais recente, porque eu fui bem resistente para chegar na política. Eu só queria voltar um pouquinho. Claro. Porque com 17 anos, eu imagina, periferia, ainda a internet estava chegando ali eu tenho 30 anos hoje, então naquele momento, com 17, eu ia para lan house, entendeu? Eu não tinha computador em casa. E eu me baseava, o que eu ouvia, Racionais, eu ouvia Negra Ali, aí passava na Globo Antônia. Então, assim, com 17 anos, se eu quero fazer essa observação, eu queria ser cantora. Só que assim, eu comecei a conhecer algumas pessoas da Baixada, eu comecei a entrar num conflito interno de que eu ficava, meu lugar não é no palco. Que lugar que tem uma mulher com deficiência cantando, sendo empoderamento? Então eu tive muito conflito aos 17 anos de não me enxergar no palco, e aí eu regredi assim, né, falar, não, eu tenho que estudar. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de estudar mesmo, e aí eu consegui essa bolsa, foi por conta disso. Mas bacana, você tinha o sonho de ser cantora. Primeiro, E aí veio a coisa do deficiência e tal. Mas você partiu pro estudo. Aí você foi pra psicologia.
E a música? Quando voltou pra música? Quando foi que hora a música que você deu aquele estalo? Porque eu imagino que com dentro da internet vindo aí e tal, e hoje em dia mudou muito, de uns anos pra cá mudou muito. Mas a música pra você, quando foi que você falou, não, eu vou cantar, vou me jogar pra cima da música? Então, eu fui fazer psicologia. E a psicologia são 5 anos, 200 provas aí. E aí, tudo que a professora falava olha, essa matéria aqui, vamos fazer um trabalho livre. Aí, tudo eu associava à deficiência. Eu comecei a estudar sobre a história da pessoa com deficiência no mundo. Sempre existiu pessoas com deficiência. Sim. E aí, eu comecei a estudar e eu fiz meu TCC sobre isso. Depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a atender, sou psicóloga clínica, e eu falei, eu não quero só fazer isso, eu preciso me envolver nessa coisa do coletivo, nessa coisa da música. E eu comecei a associar o mundo acadêmico com a letra. Então, capacitismo é um termo do mundo acadêmico. E aí eu comecei a tentar colocar nas letras, no rap, e aí que é um desafio, né? E aí Explica só pra galera que não tá inteirada, o capacitismo. O que é o capacitismo? O termo capacitismo, né? Boa. O capacitismo, ele é a mesma coisa que racismo, LGBTfobia, só que o capacitismo, ele é novo, porque em 2015 que começou a ser discutido no mundo acadêmico, e aí começou a ser popularizado através da internet. Capacitismo é a discriminação em relação às pessoas com deficiência, mas não é só assim, xingamento. Às vezes é velado. É velado de forma arquitetônica, quando os espaços, principalmente os novos espaços, não são construídos pensando em pessoas com deficiência. Quando alguém te olha como vítima e olha para o seu corpo e tem pena de você e se projeta, e aí tem toda uma explicação psicológica para isso. Ou herói. Você simplesmente está vivendo sua vida, se adaptou à sua nova condição e alguém fala, caraca, cara, parabéns. Você é incrível. Você é incrível, você escova o dente. Ou seja, a pessoa, é ela te limitar ou te superestimar por você ter uma deficiência. O capacitismo, então... É justamente isso, é a pessoa te capacitar, é a pessoa ir lá e falar assim, você é capaz de mais do que você poderia ser, ou você não é capaz, você não consegue. Você não... Nossa, que incrível, você acendeu uma lâmpada sendo cadeirante. É tipo isso. Isso é o capacitismo. Né? Que é o que acontece muito com a questão da música pra gente, né? Olha pra ela, olha pra gente que toca, pra 2RD e fala, nossa, que incrível, você de cadeira de roda cantando. Então, mas é que na verdade ele canta com a boca, o cara tá cantando com a voz. E eu tô tocando violão, guitarra com meus braços, que estão funcionando, né? Não tô jogando futebol. Ela também, ela é a mesma coisa. Ela está cantando sobre capacitismo com a voz. Ela não está correndo no palco. Eu acho que é um tema formidável, assim. Quando eu escuto falar sobre, eu acho formidável. Porque realmente você superestima... Pra gente não é um orgulho. Alguém chegar e falar, nossa, você é incrível. Porque Por você... Quê, né? Por que eu sou incrível? Porque o que me torna incrível? O que me torna melhor que você? Você sabe da minha história? Beleza. Alguma coisa Justamente. assim específica. Agora, porque você mesmo apesar de... Acompanha sempre... É o apesar de... E você fez um trabalho bem bacana no Curta Santos do ano passado. Você ganhou um prêmio. Conta pra gente um pouco desse trampo que você fez ano passado. Ah, legal. Então... na verdade, esse clipe, ele começou antes da pandemia, né? Então, eu fiz a música e fiquei tentando alguém para ouvir a minha ideia, e aí consegui, o Brian Ferreira foi lá e falou, não, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente fez o clipe, chamou o pessoal aqui da região, a maioria da região, só a Priscila aqui, ela é de São Paulo. E aí a ideia era passar pelo clipe as barreiras que a gente enfrenta, e participamos do Curta Santos e ganhamos aí como melhor obra audiovisual de 2021, na 19ª edição, se eu não me engano. E foi uma experiência bem legal, porque foi todo mundo assim, não, vamos lá votar, e teve bastante repercussão, assim, foi bem legal. Foi bacana, e o clipe é bem legal, né? Ele tem audiodescrição, ele é um clipe bem... A gente assistiu agora. Ele é bem inclusivo, aqui, né? Ele é um clipe bem bacana, assim, a música muito legal. A música
Fala o nome pra galera aí procurar. Não Vou Me Esconder. É a primeira obra. Depois aí. vamos fazer ela ao vivo aí, pô. Vamos nessa? Vamos tentar, vamos. Depois a gente vai encerrar com música aí. Ué, também. E aí você hoje está trabalhando com psicologia, ou você está também na política. Onde você está? Em que frente você está atuando hoje? Então, hoje eu faço atendimento. Desde a pandemia eu já atendia presencial, psicóloga clínica, e aí eu fui para o online, por conta da pandemia. E aí fiz muito paciente de outros estados, São Paulo, eu atendo gente de Portugal. Você sabe? se mudou? Você continua no Guarujá, no mesmo lugar que você morava? Você tem hoje um outro espaço que você atende perto do seu trabalho? Como é que tá essa sua logística de vida? Eu tô morando hoje na Praia Grande. Tá. Morei no Guarujá até os 22 anos, aí fui para São Vicente, e aí na pandemia eu fui para Praia Grande. Só falta vir para Santos. Ah, né? tá. Tá Fazendo chegando, ciclo, né? tá dando a volta. Foi São do 9 norte cidades, pro né? sul, vai conseguir. Até os 40 você chega lá, deu os essa 40. volta inteira. É. Então, e aí eu tô atendendo online só, por conta Da pandemia. Da pandemia e porque eu fiz muito paciente de outros estados, e aí acaba que como é que eu vou atender E presencial? o psicólogo é aquela coisa, né? O pessoal gera confiança, credibilidade. É difícil você trocar de psicólogo. Geralmente o pessoal, quando acerta, né? Tipo, quando o psicólogo, você vê assim, ou terapeuta, ou psicólogo, que são pessoas que acabam sabendo muito da tua intimidade e você tem que estar muito à vontade para você poder contar, né? Tua história. E no caso dela e ouvir realmente o que você pode auxiliar no tempo da pessoa, todo esse cuidado. E nesse caso dela foi um benefício da pandemia, né? Que te trouxe pacientes Ela ampliou o campo de ela atuação conseguiu dela, né? ampliar, Ela conseguiu tornar exponencial, né, o É. crescimento, né? E música. Precisa voltar a mexer com música agora. Você falou que em 2022 agora tem um projeto de um curta. Então, o que acontece? Eu fiquei a pandemia inteira fazendo o quê? Mestrado. E atuando como psicóloga clínica. E aí, agora, eu voltei na música e na política. Porque o clipe, ele já estava em movimento, já, né? E, assim, sobre a parte política, assim, o que você imagina que você pode buscar de novas de melhorias para a classe, para o público PCD que te acompanha? O que você tem hoje, assim, de projeto, de ideias que você busca apresentar? Certo. Então, eu faço parte, né? Eu sou co-candidata da pré-candidatura coletiva PCDs do PSOL. Então, assim, é a primeira candidatura coletiva de pessoas com deficiência da esquerda do Brasil. Sim. E a líder, né, nossa cabeça de chapa, ela é uma mulher negra, cadeirante, ela é periférica. Então, todos nós somos muito... Tem uma pessoa com deficiência visual, tem uma pessoa com deficiência física, então nós trocamos muito. Que nem eu tenho uma vasta experiência com emprego apoiado, que eu trabalhei com isso aqui na região, incluímos muitas pessoas com deficiência. Então, nessa parte, a gente vai trocando, né? Então, o emprego apoiado tem que se expandir, porque como é que o mercado de trabalho inclui as pessoas com deficiência? É uma coisa bem... A gente hoje, né, esse programa, o Racer Talk Show, para quem está vendo hoje pela primeira vez, ele é fundamentado numa ação, né, numa empresa que se chama Racer Soluções, onde o Guido ele faz a parte de operações para a gente, de espaço, de lugares, que a gente tem um monociclo elétrico adaptado para cadeira de rodas. E a gente traz essa solução junto com o nosso parceiro para que a gente coloque isso de acesso sem custo para a população, através de outros empresários que possam custear, a partir de programas da prefeitura, assim como o Bike Santos, que é acoplado com patrocínio privado. Então, a gente busca isso também como frente, e por isso que a gente designou esse programa, né, do nosso Racer Talk Show, para trazer pessoas que têm expressão tanto na música, na arte, na cultura, na política, enfim, em diversos segmentos, para poder também estar dando um pouco de ensinamento para todos aqueles que buscam
realmente, cara, qual que é a nossa função aqui? É tornar todo mundo igual, bicho. É tornar todo mundo o mais apto possível a fazer tudo o que puder. É diminuir as limitações, é diminuir as barreiras. Colocar E a gente, todo mundo dentro do mesmo espaço, no mesmo né? espaço. A gente trouxe essa ideia do Racer Talk Show para esse formato, complementando, né, o que você estava falando. Muito legal, meu. Muito, muito show. E como rapper, você chegou a fazer show? Você chegou a tocar em algum lugar? Ou você fez mais gravação, fez só gravação, só a parte de gravação? Ou você chegou a tocar mesmo? Eu fiz a parte de gravação no começo da pandemia. Cheguei a cantar num evento em São Vicente, né? E lá atrás, com 17 anos, eu cantei em quermesse. Eu tinha um grupo de dança que dançava pra mim. Eu cantava umas músicas bem mais, tipo, pop, sabe? Naquela época. Aí agora eu voltei Tipo o quê, mais uma ou menos? coisa... Nossa, tem uma música que eu fiz, tipo, muito Kelly Key. Música sua, assim? Música minha, eu cantava música minha, mas era uma coisa muito Kelly Key E da quais, época. e quais artistas, assim, que você gosta? Tirando, por exemplo, você comentou que você curte Negrali, que você curte Racionais. Artistas da MPB, do pop, o que você acha legal, que faz uma fusão interessante, que te trouxe um pouco também dessa De influência, essa né? influência? Olha, vou ser bem sincera com vocês. Quando a gente olha pra... Isso é psicologia, né? Aham. Quando a gente olha, assim, a gente busca identificação. E, assim, eu sempre busco uma identificação, não só na linguagem, né? No que tá falando, na letra, mas visual. Desculpa, não Ainda fui bem eu, que não é ao vivo. Ela já é a De segunda novo, né? vez que a Cine É. faz com ele isso daí. Você vou trollar. precisa desligar... Desculpa. Vamos lá. Pergunta de novo pra ela, que ela vai voltar do... Não, você que perguntou, né? se ela Não, tinha foi feito você show. que perguntou. É das inspirações. É só Beleza. você voltar nas inspirações Direção é dela. tudo. Corta e valendo. E sobre as inspirações que você teve na sua carreira, você passou não só pela Negrali, assim como os Racionais, mas, por exemplo, de pop, de MPB, o que você ouvia também nessa época, quando você estava se apresentando em Quermesse? Lá naquela época, o pop do momento era Kelly Key, essas coisas. Mas eu gostava muito de uma coisa mais... Na pegada mais da Negrali, da Kelina. Uma coisa mais Pô, black, a gente tocou mais... com ela, bacana. É? Legal, é. Muito, gosto muito. Ela participou do DVD do Conexão. Conexão. O que a gente fez pela Universal, que a gente fez um ao vivo lá na Mata Café, gente boa demais ela. Eu tentava muito naquela época imitar a voz delas, né? Sem conhecimento nenhum. E eu sentia que eu conseguia chegar ali perto, assim, lógico, não naquele nível, né? E aí eu falei, eu acho que eu consigo cantar e tal. Mas eu não tinha contato com artistas para ter essa troca. Isso é muito importante. E aí, nessa época, eu meio que me baseava Eu vou fazer uma nisso. pergunta pra você. Você comentou que você vem de uma realidade onde você precisou ir para fora para buscar mais parte cultural, para buscar mais informação. Dentro do espaço que você habitou até os 17 anos, né, no local periférico, o que você acha que naquela época faltou de parte cultural musical para você? Que poderia te dar um pouco mais de base? Qual o programa que você acha, você como frente política, o que você acha que naquela época poderia ter, que de repente já tem hoje, ou que ainda não tem hoje, um programa cultural, um polo dentro, que fale de outros gêneros musicais, a não ser só o gênero funk, a não ser só o gênero rap, que possa também... que tem programas também que a gente vê de música clássica, que a gente traz um pouco alguns músicos para fazer palestras, workshop, masterclass de instrumentos clássicos, né, como o violino, como o cello. O que você acha que não tinha, que faltou e você também precisou ver fora, ou que ainda você precisa buscar? Com certeza. O que acontece? A Pouca Farinha, ela é isolada, né? É um bairro que se você for para o Guarujá, você tem que pegar uma estrada enorme, e se você vir para Santos, você tem que pegar uma barquinha. Tá. Lá não tem eventos culturais. Eu não sei se está tendo hoje, mas pelo que minha família mora lá.
Então, eu sempre vou lá. E eu sei que não tá tendo. Inclusive, eu me inscrevi no PROAC agora esse ano e coloquei lá como um dos lugares que eu quero levar a cultura. Então, a gente ficava muito no que passa na TV. O que passa na Globo, sabe? Sim. Eu sentia uma necessidade, sim, de buscar essas coisas mais por fora. E aí, como com acesso à internet? Com 17 anos, eu ia na Lan House. Então, era 30 minutos ali, uma hora ali. Agora que... Só que aí depois eu fui trabalhar, fui estudar. E a música me puxa e eu tendo... Agora eu tô tendo tempo... Peraí, deixa eu parar e deixa eu ver isso aqui. Mas que mesmo é o que assim, me chama. mas mesmo assim você ainda foi para um caminho meio que inverso da galera, né? Porque a galera, eu lembro na época que você tinha 30 anos, fazendo uma conta aqui, o que predominava muito era o funk da Baixada. Era o funk mesmo, funk Baixada. Você foi para um outro caminho, Negrali e tal, já era uma outra pegada, né? Hip hop, né? Ela já vai para uma pegada rap. mais um rap mais hip hop e tal, e não era tão ouvido. Realmente já foi um... Porque assim, nos dias de hoje, eu sei, assim, por estar em contato com a galera mais nova, do pessoal que faz essas festas, que vai, vários MCs e tal, show de bola. Mas eu vejo que realmente o segmento da Negrali, que é o hip hop e o rap, ele acaba sendo muito menor do que o funk, que é muito mais potencializado. Então, são segmentos musicais. Mas eu acho que às vezes falta também disseminar mais o rap, né? E o hip hop também dentro desse público novo, né? Porque a galera ela já acorda ouvindo o funk, já acorda ouvindo... Eu acho que, assim, tem espaço, né? Também pra gente poder trabalhar dentro, hoje né? em dia é muito mais, né? Hoje em dia a gente consegue escutar o que a gente quiser. Hoje em dia você ouve o que quer. É o que se fala que o pessoal cria em casa, né? Quantos músicos hoje não se criam em casa... Com um aparelhinho ali, vai lá e faz a própria letra e tal. Na época dela não tinha isso, né? Na época você tava vítima do rádio mesmo. Que ia pro rádio, era o que a gente tinha que ouvir. E Negrali por quê? Porque por causa do Antônio, que ainda chegou na Globo. Sim, Isso foi importante, de uma certa forma. Mas eu me identifiquei, que eu tava falando. Eu busco a identificação do que tá falando. E o que eu sinto? Eu sinto discriminada, eu sinto excluída. E aí mas mesmo assim... As vozes é de empoderamento, o que a Negrali cantava, né? Tinha até uma parte que eu lembro até hoje, que depois, se vocês quiserem, eu canto muito, muito da minha adolescência, do Antônio. É bem característico. Mas Canta aí. Isso. Sério? Canta aí. Não vou desistir, ninguém vai me impedir. Se eu tenho força pra lutar, nada pode me parar. Não vou desistir, ninguém vai me impedir. Sei que é difícil pra viver, se eu tô aqui é pra vencer. Aí, é isso, tá vendo? Bom demais. É isso aí. E assim, analisando musicalmente, né, rapidão, assim, você tem uns traços melódicos bem diferentes também, né, dessa questão, porque o rap, ele vem com uma tendência mais falada, ele vem com uma tendência mais, é um protesto, às vezes é um sentimento, e a linguagem vocal, né, sabe, tipo, sei lá, tem inúmeras divisões rítmicas, né? Mas a hora que vem a melodia, cara, né? Ela encaixa bem, dá né? aquela paz, dá o conforto, que é um refrão, né? Que é uma parada bem, bem legal. Show de bola. Mas mesmo na música dela mais falada assim, ela fica bem encaixada. Ficou bem encaixada, eu achei bem bacana. Ela tava falando aqui que o pessoal falava pra ela que ela tinha que cantar assim, não. segue o teu rumo que você tá certinho. Porque assim... Eu acho que é interessante, se você está fazendo um trabalho autoral, músicas tuas, pensamentos teus, nada mais que você criar a tua assinatura artística. Ó, o meu trabalho da Jenny Farias, ele é assim, ó, funciona dessa forma, tem a melodia, tem a parte, porque você pode explorar as duas partes, você tem esse potencial de artistas, às vezes, que não conseguem ter uma boa fluidez vocal. Você tem as duas, você tem a parte do rapper. O Capacitismo, que é uma música que ela é totalmente... É lógico que no final eu botei um refrão, gente. Mas ela é toda rimada, assim, o Capacitismo. Eu explico na música o que é Capacitismo e eu acho que foi bem assim. Faz um trechinho rimado. pra gente.
Capacitismo é a ideia dos corpos incapazes. Peraí, vou ter que te dizer algumas verdades. Seja como for, onde for, existem corpos diferentes. Nem inferior, nem superior, muito menos excelentes. Me param na rua pra perguntar se foi acidente. Pense, de repente, isso não confunde sua mente. Será que isso é respeito? Nunca te parei na fila do banco pra perguntar sobre seus peitos. Aí, tá vendo? Caramba. E eu te falei, o rap também encaixa bem na voz Então, dela, né? meu, Eu falei. Eu tô... Porque o pessoal fala assim, você tem um jeitinho meigo, e aí você vai cantar rap. Rap precisa de né, essa coisa da agressividade, da entonação da voz. E aí é o que a gente Tem fala que da saber. pessoa não conhecer a tua história, né? Porque se você pegar toda a trajetória dela, todo o teu ciclo, você tá no lugar certinho. Que você entrou para uma frente política, você fez psicologia, você foi lá e correu atrás do que você queria, e você protesta contra o que vem contra, né? E eu acho que você está no lugar certo. E é isso, eu acho que não tem mensagem melhor para você mandar do que a de protesto dentro de um rap. Eu acho que você não conseguiria encaixar a mesma letra dentro de um pop, né? Acho que não ia ficar tão, Não, tão assim, redondo. perde um pouco. Você precisa de... É porque assim, você tem menos tempo. Se você for seguir os padrões, né, de 2 minutos e 59, 2:50, para você poder botar a música numa rádio, você tem que ter menos palavras para poder tornar isso um pouco mais audível para um público que está esperando menos informação, às vezes de letra, né, no caso. O pop ele tem uma fórmula diferente de você construir a linha melódica e tal, e às vezes o rap ele realmente tem uma mensagem muito forte, cara. O rap é sensacional e precisa ter essa colocação desse jeito, e às vezes no pop não, sabe, cada um tem um campo diferente. Os dois são incríveis, mas tem coisas que às vezes no pop não vai caber, assim como no rap, tem coisas que no rap não vai soar. São peculiaridades. E a tua inspiração a gente já notou qual que é aqui, mas onde você para compor? Quando você para assim e fala assim, não, vou compor uma música? Então, hoje eu moro em apartamento, não dá pra fazer muito barulho, mas eu coloco lá os beats e eu começo a falar, eu começo a tentar escrever aquilo que eu não escuto ninguém falando sobre o que eu passo. Então, quando você perguntou de inspiração, que nem no Brasil, quem é a pessoa que tem deficiência e que tem evidência na mídia, que canta, que traz uma visão de empoderamento? Por exemplo, fora é a Vitória Modesta, não sei se você já viu. A Vitória Modesta é uma cantora, só que acho que ela é meio pro pop, eletrônico. E o clipe dela é maravilhoso e era bem aquilo ali que eu queria seguir, assim. E só que assim, né? Tudo é isso aqui. E aí... geralmente a gente vê o Raul Midon, que é um violonista incrível, cara, ele é gringo, canta muito. Steve Wonder, você tem algumas, Andrea Bocelli, você pega a tribo de Já, né? Mas às vezes a gente não tem tantos aparecendo, né? Acho que é isso que a gente... A galera com deficiência é mais difícil realmente de colocar no mercado, independente né, do que seja, é mais difícil de colocar no mercado. E pensa que não, mas tem muito. A gente tem a Jenny, cheia de talento, escondida, porque você tá a gente tá dentro de um ciclo muito pequeno. A gente tem um Brasil inteiro para explorar. E eu acho que a música dela, por exemplo, é uma música que tinha que ser explorada. Era a galera, a gente sabe que a galera, tem muita gente tipo, PCD que ouvir, né? Que é para ouvir ela. Tem um pouco, não sei se pra você tem, mas eu sinto um pouco, às vezes, do Flora Matos. Eu sinto um pouco uma influência. Não que é igual, mas eu sinto já me falaram. Acho bem bacana, né? Eu acho que a questão de referência, gente, está muito relacionada à psicologia. E aí eu vou contar uma coisa rapidinho. Quando eu trabalhava empregando as pessoas com deficiência, eu estava na mesa assim, eu fazia entrevista e eu atendi uma pessoa que ela tinha a mesma deficiência que eu. Ela chegou andando igual a mim, só que ela era mais velha. E aí eu perguntando, né, o que ela gostava de fazer e tudo mais, e ela começou a chorar. E aí ela começou a chorar e falou que não se aceitava, que ela teve a deficiência dela com uns 2 anos de idade, que ela não perdoava a mãe dela porque, no caso dela, ela não tomou a vacina.
E aí eu vejo também, na psicologia, a gente vê o quanto a cultura, o quanto o audiovisual, a música influencia sim na nossa autoestima, na nossa construção de identidade. Quando eu era adolescente, eu me baseava, eu procurava referência positiva sobre o meu corpo. Porque o que eu tinha de referência era a ser chacota. E eu percebi o quanto, ou não, é um caso específico, mas quantas mulheres com deficiência, por exemplo, não têm referência positiva. Se acha meio perdida no mundo por conta dessa referência. Então, não só a música, a qualidade da música, mas essa coisa do que já é feito, como a Isa faz, a Gloria Groover, essa coisa do poder. Né? Não só, né? Tem clipes e clipes ali, elas trabalham, né? Mas essa coisa é muito relacionada à psicologia, a nossa sentir representatividade. E teve alguma situação que você passou, a gente sabe que você fala sobre capacitismo na sua letra e tal, mas teve alguma situação que você já passou que tu falou assim, não, vou fazer uma letra sobre isso, sobre essa situação específica? Essa música que foi o clipe que ganhou o festival, ela foi de uma situação no trabalho, em que eu fui contratada, não foi para cumprir cota, alguém olhou meu currículo e eu vou trabalhar na minha área, que bom. E no primeiro mês eles colocaram eu para fazer coisa administrativa, não para ser psicóloga. E por quê? Porque era um trabalho de rua. Eu tinha carro na época, para mim era tranquilo, só que eles me limitaram e aí chegou numa coordenação que eu não estava saindo. E quando eu saindo para fazer o trabalho de rua. E aí quando eu fui lá, eu nunca, assim, é muito difícil chorar. Eu chorava porque eu não acreditava que falaram que eu não estava fazendo um trabalho de rua. Assim, eles não estavam deixando. Eles, não, ela tem uma deficiência. Não, fica aqui, faz uma planilha. Não, ó, pesquisa sobre isso aqui. Depois você faz, vamos ver o que vai acontecer. E isso foi um capacitismo. Né? Que não tinha nada a ver com o que você ia fazer. Não foi para isso que você foi contratado. Não era isso que você queria fazer. E ninguém te perguntou se você poderia ou não fazer o trabalho que você queria fazer. Que você tinha sido contratado para fazer, né? Isso. E aí a coordenadora do projeto inteiro, ela falou, você vai voltar e você vai trabalhar do seu jeito. Bati todas as metas. Aí. Pronto. Tá vendo? A Maris que vem pra bem, pelo menos sugerou uma música. Aí eu, uma música legal, mostrou realmente pro que veio. Te colocou no mercado aí que, né, porque hoje é a música do festival. Isso, que eu... O começo dela foi inspirado nessa situação. Ai, que bom então que vocês não colocaram ela pra fazer o trampo. Parabéns pra vocês aí, que não colocaram ela pra fazer o trabalho que ela deveria fazer. Pô, vamos fazer esse som aí. Ai, meu Deus do céu. Thiago, nosso querido técnico geral aqui da Rod Live Stream. Já vou falar dele. Um herói. Pera aí, ó, que eu vou colocar, hein? Vou plugar. Aqui é ao vivo, velho. Ué. Mais ou menos. Quase tudo. Aqui a gente vai... Vou puxar aqui. Perdi o tempo. Quando você quiser, tá? Tá. 1, 2, 3. Sinto muito em te dizer, eu não vou me esconder, não vou deixar de viver por causa de você, não. Sinto muito em te dizer, eu não vou me esconder, não vou deixar de viver por causa de você, não. Ó, legal, né? É isso, quando quiser fazer o acústico seu, já... Aí, ó, tem que fazer um acústico. já tem, meu. eu acho que encaixa muito bem, hein? Já Pô, legal essa música, hein? Bacana, letra forte, né? Meu, muito Letra bacana. forte, eu já tinha escutado algumas vezes e eu acho a letra muito, muito forte, eu acho muito precisa também. É ali, né? É isso daí. Não tem que... Você E não ela tem que ficar me produziu limitando, esse som com o DJ Cuco. Forte abraço, DJ Cuco, parceiro miliano, cara, que legal.
E é isso, gente. Foi um prazer gigantesco receber a Jenny. Queria fazer os agradecimentos para Rod Livestream. Obrigado, Thiagão. Você que precisa fazer captação de vídeo, de áudio, fazer sua live, entre em contato com a Rod Livestream, que eles vão te dar o melhor preço, a melhor solução. Estúdio LVR Produções Artísticas, mais uma vez, super obrigado. Racer Soluções. Guido, faça aí as suas considerações finais. Agradecer a Jenny, que atendeu prontamente o convite. Obrigado pela presença, obrigado pelo papo. Demais, muito obrigado mesmo pelos ensinamentos, né? A gente pelo recebeu som, aqui né, hoje. bicho? E pelo som também, que sempre bom. Som de qualidade é sempre bom ouvir. Valeu, obrigada, viu? E obrigado pelo acolhimento de vocês. Imagina, sempre um prazer. Pessoal, é isso. Ficamos aí por aqui no nosso programa Racer Talk Show. Até a próxima. Tamo junto, Rodson. Valeu.